Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e no vídeo de hoje é para falar sobre a tal reforma do ensino médio, né, que na verdade entrou por MP, não foi votada na Câmara, não foi votada no Senado, pegou meio que todo mundo de surpresa. Eu confesso que não fiquei tão surpreendido, vou falar por que aí no vídeo, e nós, professores, precisamos avaliar com atenção. Os alunos precisam avaliar com atenção. E todo brasileiro precisa avaliar com bastante atenção. Porque às vezes, por exemplo, se é uma reforma mal feita que prejudica a qualidade do ensino, você até pode pensar, mas eu já sou formado. E os seus filhos? Mas eu vou botar na escola particular. Pois é. E o outro brasileiro, aquele guri da vila, né, que precisa de um futuro justamente para evitar a criminalidade, esse tipo de coisa. Criminalidade essa que pode espirrar em você, causando uma tragédia na sua família. Pois é, somos todos brasileiros, estamos todos no mesmo barco. Reforma da educação, precisamos. Mas ela precisa ser racional, ela precisa ser estratégica, e não simplesmente política, não simplesmente uma coisa feita da noite para o dia, literalmente, sem consultar professores, sem consultar alunos, de uma forma completamente política, me atrevo a dizer até ideológica. Tá? No vídeo de hoje eu pretendo fazer toda essa reflexão, então eu já vinha desde a quinta-feira, dia 22, recebendo uma enxurrada de pedidos para gravar o vídeo sobre isso, mas eu estava completamente sem tempo. Na quinta de noite, quando saiu o projeto, eu não faria o vídeo, até porque eu teria que ler ele inteiro, prestar atenção, entender as nuances, as suas propostas, tentar extrair aquilo que realmente tem de bom, aquilo que realmente tem de ruim. Na sexta, eu trabalho em duas escolas, eu dou aula das 7 da manhã às 11h30 da noite direto, né? Então não tive condição nenhuma. No sábado, era um sábado letivo, com entrega dos boletins, formação, um sábado cheio também não consegui, domingo tinha que viver a minha vida. Para piorar, a tal inflamação da minha garganta não melhorou, fui no médico agora, parece que eu estou com cachumba, vou ter que ir no médico de novo na quarta-feira para ver se é isso realmente, aqui no sul está um surto de cachumba, então a minha saúde também não está boa, e tem já aquele problema do computador, eu acabo que eu não vou conseguir editar o vídeo, então este vídeo de hoje vai ter aqueles momentos que eu vou parar aqui justamente para formar um raciocínio ou para ver o ponto que eu tenho que abordar. Como eu não tenho como editar, pode ser que o gato apareça aqui no meio, que minha filha saia ali do quarto, que ela está assistindo TV, né? Que eu pare para molhar a garganta e tomar um café, já que eu estou com a inflamação aqui, está incomodando bastante. Então eu já peço desculpas por tudo isso, mas antes de mais nada, eu acho que é extremamente necessário trazer já aquilo que eu pude refletir sobre a tal MP da reforma do ensino médio, tá? Primeiramente é isso, né? Então, quinta-feira, dia 22, eu recém tinha postado o vídeo aquele sobre o Pokémon e começou essa enxurrada de pedidos para fazer. O pessoal, naquela informação de quinta, muito preocupado com o corte de disciplinas, né? Teria um corte, então, das disciplinas de artes e educação física, e além disso, filosofia e sociologia deixariam de ser obrigatórias, né? Se fosse assim, realmente a reforma já teria começado muito mal. Mas o governo na sexta já voltou atrás, então não cortou nenhuma disciplina, não cortou artes e sociologia, mas o lance da obrigatoriedade realmente mudou. Nessa proposta nova, a obrigatoriedade ficou apenas com português, inglês e matemática. Todas as outras disciplinas continuam na grade curricular, tem que ter pelo menos um ano na escola, porém não mais nos 3 obrigatórios, como filosofia e sociologia eram. Vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde, também tem que falar como é que fica então a situação do mercado para os estudantes de filosofia, né? Vai continuar ainda tendo concursos e vagas para professor de filosofia, vou falar sobre isso. E o vídeo também falar sobre um monte de outras coisas, tá? Aí relacionado a essa reforma, talvez o vídeo fique até um pouquinho mais longo, já que eu não tenho como editar. Passe aí daqueles 10 minutos padrão aqui do YouTube.
Antes de mais nada, se você realmente queria que eu falasse aí sobre essa reforma, trouxesse essa reflexão de forma racional, de forma consciente, já dá o joinha. Vamos tentar fazer 100 joinhas, 100 gostei aqui no YouTube, porque isso aumenta a indexação, isso faz o vídeo chegar a mais pessoas dentro do YouTube. E, sério, se você acha que precisamos refletir sobre isso, já dá o gostei agora. Lembrando, o gostei não é um concordo, o gostei não é para dizer que você concorda comigo. O gostei é para dizer que bom que você está fazendo esse vídeo, precisamos realmente refletir, né? Então, dê o joinha aí, vamos chegar a 100 gosteis nesse vídeo sobre a reforma do ensino médio. E compartilhe também no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, onde mais que dá para compartilhar, no Twitter. Compartilhe esse vídeo realmente para que mais pessoas possam fazer essa reflexão, que eu acho que o que precisamos agora é fazer a reflexão, pensar propostas alternativas de melhorar essa reforma que está sendo proposta aí, tá bom? Eu acho assim, ó, que é unânime, que não tem uma pessoa racional no Brasil, um bom professor, alguma coisa do tipo, que pense que o ensino médio no Brasil está ótimo, que não precisa de nenhuma reforma. Muito pelo contrário. Eu acho que a maioria de nós professores sabemos que o ensino médio precisa sim de reforma, que precisa sim mudar algumas coisas, que muitos conceitos precisam ser revistos. Primeiramente, por quê? Porque não estamos preparando o nosso aluno para enfrentar sua vida, nem sequer para a universidade, aquela velha coisa, o ensino médio não pode ser só para entrar na faculdade. Mas, no geral, muitas escolas nem isso estão conseguindo fazer, né? Então, a coisa é braba. Temos um nível de evasão muito alto, tem muita gente que está não fazendo ensino médio para pensar depois em tentar fazer algum supletivo, perder todo o conhecimento da educação para ficar só com um diploma lá no final. Então, acho que é meio unânime que precisamos de reforma. Agora, como fazer essa reforma? Este é um problema. Um problema de quem? De nós, professores no geral, licenciados, pedagogos e assim por diante. Não é um problema que os políticos devem ou que até mesmo podem resolver, tá? Então aí tem uma questão a ser vista. Dessa maneira da MP, foi uma decisão puramente política e deixou de fora os mais interessados, professores, alunos, de fora dessa discussão. Não pode ser assim. Eu vi muita gente tentando dizer que essa reforma ela era, vamos dizer assim, do governo Temer, né? Governo golpista, tá dando golpe na educação, blá blá blá, blá 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 blá. Na verdade, não, tá? Essa reforma vem lá de 2013, vem já do governo PT, e o triste de tudo isso é que ela, eu não sei se realmente pode ser chamada de reforma. Eu prefiro não chamar de reforma, eu prefiro chamar de MP da educação, uma medida provisória de mudanças no ensino médio, porque não chega a ser uma reforma da consistência que deveria ter. Ela segue algumas velhas diretrizes, que é o menos com menos supostamente daria mais, que é algo que só funciona na matemática, na pedagogia não funciona. Se você tira disciplinas, se você torna o currículo mais enxuto, se você não precisa mais professores formados, isso não tem como melhorar a educação, isso piora em ponto final. É menos com menos, dá menos em educação, né? Vou falar um pouquinho também aí disso. E muita receita importada, muita coisa que talvez não funcione aqui com nossa realidade. Então, para não dizer que eu só estou falando mal e esse tipo de coisa, né? Acho que eu não concluí o raciocínio ali que não é do Temer, né? Então é uma reforma que o próprio PT já estava querendo fazer há algum tempo. Aqui, muitas das coisas que está sendo proposta agora para o nível nacional. Talvez a mais polêmica é essa, que o professor não precisa ser formado na licenciatura específica. Aqui no Rio Grande do Sul já foi feito há muito tempo, inclusive em governos do PT, o Olívio Dutra, depois Tarso Genro, aplicaram essas medidas. O fato da educação ser mais um ensino médio técnico, né? Aqui no Sul tinha o nome de politécnico. Então, muitas dessas medidas que agora estão sendo propostas para nível nacional já estavam em vigor aqui no Rio Grande do Sul e foram implantadas, inclusive, por governos do PT. Então,
é a visão dos nossos políticos brasileiros, não é uma exclusividade da direita, uma exclusividade da esquerda. Isso de tentar enxugar, encurtar o ensino médio para que ele se torne mais atraente para o mau aluno, para aquele que não gosta de estudar, e para que ele simplesmente fique na escola, e independente da qualidade, independente se está aprendendo ou não. Visão de político, visão banal, visão ridícula, visão antipedagógica. Gente, o que eu como professor tenho a dizer é que toda e qualquer reforma na educação nesse país tem que começar com o salário do professor. Qualquer outra mudança proposta, mudança, aumenta a carga horária do aluno na escola, demagogia. Coloca e tira a matéria da escola, demagogia. Muda o nome de determinar, demagogia. Avaliação continuada, prova, não sei o que, muda isso aí, demagogia. A educação brasileira começa a mudar quando você muda o salário do professor. Qual o salário que o professor deveria ganhar no Brasil? Olha, compatível com uma formação de graduação, de pós-graduação, como a maioria dos professores tem, eu penso aí que hoje o professor deveria ganhar um piso nacional em torno de 5 salários mínimos, tá? E corrigido pelo salário mínimo. O piso nacional fosse corrigido pelo salário mínimo, o professor trabalhasse 40 horas numa escola só, sendo que 10 horas atividades, projetos de formações e 30 horas em sala de aula, como é na maioria dos países decentes. E aí eu estou falando tanto dos Estados Unidos quanto dos países europeus, né? Muita gente fala assim, tá fazendo essa reforma, não sei o que, Estados Unidos, Europa, me paga $5.000 por mês, né? Paga $5.000 para o professor brasileiro por mês, e daí a gente começa a falar em imitar Estados Unidos e imitar a Europa. E isso que eu estou falando faz todo sentido, e eu argumento com base na minha própria vida. Questão de 2 anos atrás, eu estava trabalhando em uma escola só, uma carga horária menor, tal. Aqui no Rio Grande do Sul não paga um piso nacional da educação, estava ganhando ali X. Esse X eu pagava minhas contas e deu. Eu não conseguia investir nada na minha formação, na minha qualidade. Eu era um professor ruim? Não. Eu fazia o máximo que eu podia com aquele salário que eu recebia. Hoje, né, eu trabalho em 3 escolas e tudo mais, eu ganho de 3 a 4x em relação ao que eu ganhava antes. Eu sou um professor muito melhor. Primeiro, é porque eu tenho um plano de saúde melhor. Em segundo, porque eu posso comprar material para minhas aulas, até fazer, né, dar brindes para os alunos, esse tipo de coisa. Eu posso usar o recurso multimídia e eu invisto em formação, eu participo de congressos, workshops e tudo mais, que com aquele salário bosta eu não conseguiria. Então, evidentemente, a minha qualidade de vida é melhor. Minha qualidade de vida é melhor, eu sou um profissional melhor em virtude disso, né? Então, eu percebo seriamente que salário é onde vai começar a mudar a educação no Brasil. Isso em relação ao professor que já está dando aula. Fora que com um salário maior, um salário mais digno, mais decente, muita gente que hoje pensa em advogado, engenheiro, médico, só pela questão do dinheiro, né, não por uma questão de virtude, como diriam os gregos, talvez possa pensar, né, em ser professor. Aliás, eu vi uma pesquisa hoje, né, dizendo que só 2% dos alunos do ensino médio pretendem ser professor. 2%. Né? E, evidentemente, essa questão que está em jogo. É ruim ser professor? Não é. Né? Se você gosta e tal, é bem legal, é bem divertido. O problema é você ter que fazer faculdade, bacharelado, licenciatura, mestrado, doutorado, para ganhar um salário de bosta. Então, qualquer reforma na educação brasileira tem que começar com o salário. E isso é o mais essencial de tudo, né? Para qualificar os profissionais que já estão atuando e para atrair novos profissionais com mais talento num futuro a médio e longo prazo. Tá? Então, reforma da educação tem que mexer no salário do professor. Tá? O ponto mais interessante dessa reforma, e talvez o mais positivo, e talvez o que caia, o que nunca seja colocado em prática, infelizmente, é o da educação em tempo integral. Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul, e até mesmo países latino-americanos que têm altos índices de educação, né, Uruguai, Cuba, etc., tem educação em tempo integral
e, como eu falei, tem altos índices de educação, tem muita qualidade, né? Então, além do salário do professor, o segundo ponto que eu acho que para a educação brasileira tem que mudar é a educação integral. O problema é que não se sabe exatamente como fazer essa educação integral funcionar no Brasil. E, aliás, nessa MP não diz, né, só diz que tem que ser integral, então das 800 tem que passar para 1.400 horas por ano, mas não diz o como, né? Diz que tem, mas não diz o como. É meio assim, ó, vão fazendo aí, vamos ver o que dá certo e o que não dá, tá? O grande problema é o seguinte, a realidade brasileira, tá? Hoje, tu tem aqui no Brasil de 40% a 50% dos alunos que tem alguma outra atividade fora da escola, emprego, estágio, esse tipo de coisa, né? Como tornar isso integral? E o turno noturno, os alunos que estudam de noite, que geralmente por trabalhar ou estagiar de dia, o que a gente vai fazer com esse turno noturno? Essa medida provisória não está prevendo isso aí, né? Então é um outro grande problema. O turno integral, que tem que ficar bem claro, não é turno integral, na verdade é educação integral o nome, né? Não é matéria curricular o dia todo. Não, isso seria uma loucura para o cérebro. O cérebro humano não está preparado para isso. Ele propõe um turno, e eu já nem gosto desse modelo, né? Um turno com as disciplinas curriculares e um turno com disciplinas eletivas, da quais o aluno monta o seu currículo, né? Nas disciplinas que lhe interessa. E são disciplinas, por exemplo, que funcionam no sistema de clube, sistema de oficina, sistema de times, sistema que a gente vê muitas vezes aí em seriados norte-americanos, porque lá já funciona mais ou menos assim, né? Então, participa do clube do xadrez, participa de um clube de debate de gênero, participa de um curso técnico, né? Então tem várias opções, o aluno monta ali de acordo com o seu interesse, que é, de certa forma, algo bem simpático, inclusive, para os alunos. A parte do currículo básico é aquilo, né? Português, inglês e matemática é obrigatório. As outras disciplinas, cada escola teria a sua autonomia. Eu suspeito, sinceramente, que as melhores escolas, aquelas localizadas em bons bairros, sejam públicas ou particulares, farão questão de manter as 13 disciplinas em todos os anos. Afinal, a educação vai ser de turno integral, isso pode significar até aumentar períodos, né, dessas disciplinas. Porém, e as de periferia, que já falta professor? Então, o que tem de acontecer? Aquela lá de periferia, né, ou do interior, assim, do estado, né, uma cidadezinha pequena, que já faltava um professor ali de física, por exemplo. Não vai ser mais obrigatório, né, em todos os anos, assim como filosofia, sociologia, etc. Falta sempre o professor de física. E agora, o que a gente faz? Aquilo que é obrigatório haver de física, se vê na matemática, e cortamos física do currículo. Aliás, os alunos do ensino médio, no geral, tendem a odiar a disciplina de física, né? Então, não vai fazer falta. Claro que vai fazer falta. Aqueles alunos que já vivem numa condição de vida pior, vão ter uma educação pior, e isso vai, de certa forma, ratificar toda a desigualdade que já existe no país. Eu acho que esse é um problema muito sério de flexibilizar o currículo da maneira como está sendo proposta aí nessa MP. A parte de qual escola vai investir no ensino técnico, se a escola vai investir numa educação crítica, isso eu acho que vai depender muito da direção da comunidade escolar e deve ser uma tendência. A escola que eu dou o ensino médio hoje, que tem essa tradição crítica, cultural, eu creio que a gente pode aproveitar esse espaço das disciplinas eletivas justamente para isso. Por exemplo, fazer um grupo de estudo de gênero e diversidade. Um grupo de estudo de história e filosofia da África. Eu tenho certeza que esses grupos de estudo vão ser lotados, ser disputadíssimas as vagas e que tem a possibilidade da gente transformar, né, a nossa escola numa escola ainda mais crítica, uma escola que o aluno seja ainda mais protagonista, que ainda possa ter muito mais mudança social, né? Porém, eu tenho certeza que outras escolas, que já têm um perfil mais técnico, vão preferir ter uma educação técnica. E daí vai ter oficinas de solda, de serralheria, de mecânica, de contabilidade, esse tipo de coisa.
e talvez essas escolas mesmo até já cortem disciplinas, filosofia, sociologia, esse tipo de coisa crítica, né? Pois é, né? Tudo isso essa educação aí, essa proposta, essa MP permite. É uma coisa boa? Eu acho que não, porque de certa forma faz essa ratificação da desigualdade, e também porque é o seguinte, o aluno, alguns já adolescentes, outros crianças, de 14, 15 anos, tem condição exatamente de definir já o seu futuro? De ter a plena consciência de que sabe qual destino quer, se quer uma educação mais técnica, uma educação mais humana? Ou vai acabar saindo muito por acaso da escola que ele literalmente cair? Eu mesmo escolhi meu ensino médio, sabe como? Sabe como eu escolhi a minha escola de ensino médio? A mais perto de casa, por causa da passagem do ônibus. Então eu queria mais perto de casa para poder ir de bicicleta. Então, se o adulto já troca de universidade toda hora, imagina então um adolescente tentar decidir o seu destino logo tão cedo. É uma questão massacrante, né? Já falei essa questão aí então dos alunos que estagiam, dos alunos que trabalham, como é que vai ficar, não sei. Hoje tem escolas integrais, e daí o aluno que tem que fazer o estágio para botar um dinheirinho a mais em casa, que tem que trabalhar para botar um dinheirinho mais em casa, esse aluno simplesmente não se matricula nessas escolas, né? Se matricula em outras, geralmente no turno noturno. Sendo obrigatório, né, essa carga horária maior, o que esse aluno vai fazer? Supletivo? Eita, nós não sei, né? Como eu falei, isso é um ponto realmente que temos que analisar com carinho e mandar aí para os nossos políticos analisarem também. A maior dificuldade de fazer essa integralização, tá, é a questão... Olha só, o vídeo já tem 20 minutos, vai ficar um vídeo de meia hora, impressionante. Tá? A questão do espaço físico em relação à quantidade de alunos. Hoje as escolas têm turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite. O turno da noite, como eu falei, já é uma grande incógnita de como vai ser feito. Temos então o turno da tarde e o turno da manhã, que vão dar uma quantidade de alunos. Tipo, por exemplo, vamos dizer que a escola 1.000 alunos, 500 de manhã, 500 de tarde. Para ter educação integral, tu vai ter que ou dobrar o espaço da escola, que seria o ideal. Então, tu criar um laboratório do estudo da cultura negra, um laboratório do estudo de gênero, um laboratório de imagem, um laboratório de estudos do meio ambiente, né? Para contemplar essas disciplinas seletivas, esse seria o mundo ideal. E daí tu teria que dobrar o espaço físico da escola. Então, se a escola hoje tem 20 salas, essa escola teria que ter 40 salas. E isso precisaria de trilhões de reais para fazer em todas as escolas de ensino médio do Brasil. Particularmente, eu acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer, então? A escola vai ter que cortar o número de alunos pela metade. Tá? Vai ter que cortar o número de alunos pela metade. E esses alunos vão para onde? Boa pergunta, ótima pergunta, maravilhosa pergunta. Eu não sei. Vai ter que abrir nova escola, gastando também trilhões de reais para construir novas escolas. Ou já se calcula que nesse modelo muitos vão invadir, vão preferir trabalhar, vão preferir, né, tocar suas vidas sem ensino médio. Não sei o que realmente está precisando, mas essa relação do espaço físico, né, é evidente, ou se dobra o tamanho ou se diminui pela metade o número de alunos. O que vai ser feito? Não sei. A questão dos professores não formados. Como eu falei aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui já acontece há muito tempo e só piorou a qualidade da educação. Ponto final. Eu mesmo já dei aula de sociologia, da qual não sou formado. Fui um bom professor, eu me esforcei, eu li, eu fui atrás. Mas, em compensação, minhas aulas de filosofia bem melhores. Eu tenho domínio, tenho a felicidade ali naquele assunto, e eu tenho licenciatura. Eu sei como montar um projeto político-pedagógico e tudo mais. Eu sei como lidar com o aluno, eu aprendi isso. E o professor é aquele que não tem nem sequer a licenciatura. Essas oficinas e tal,
pensam nisso para incluir um professor técnico. Por exemplo, eu vou incluir um curso técnico de algumas disciplinas sobre serralheria, sobre mecânica. Daí eu trago um mecânico do Senai, do Sebrae, né, para a escola. Não necessariamente ele tem que ter licenciatura para estar ensinando aquilo, né? Mas abre a porta para que, inclusive, nas disciplinas tradicionais esteja entrando professor não formado. Aqui no Rio Grande do Sul isso já acontece. Eu tive aula de física com um professor que era formado em agronomia. Era estranho, eu vou dizer que estranho, mas eu me lembro de ter aprendido alguma coisa com ele, embora não lembre absolutamente nada. O melhor é o profissional formado e o profissional bem pago, o profissional de alta qualidade trabalhando, como já falei no início do vídeo, né? Então, no que pode melhorar a educação, professores não formados, com tal notório saber? Absolutamente nada, né? É um remendo para impactar em gastar menos, justificar não aumentar o salário de professor, esse tipo de coisa. Sobre o entra e sai de disciplinas, né, ainda sobre isso, como eu disse, a tendência às escolas centrais, as escolas particulares também mantêm uma grade bem sólida, né, para chamar, né, para servir de referência, enquanto as escolas mais periféricas, mais distantes, ficar com uma grade mais enxuta, onde o aluno realmente não vai aprender muita coisa, para não desistir dos ensinos, e vai estar ferrando seu futuro. Como que ele depois vai fazer um bom vestibular, um bom Enem? Né? Aí mais uma boa pergunta a ser feita. Em questão de filosofia, né, poderia estar se pensando, então vai acabar as vagas de professores de filosofia? Não necessariamente, mas sim pode acontecer uma redução, né? Você que está estudando filosofia, que segue o canal do Filosofia Hoje, o que eu já posso dizer para você? Escolas particulares vão ter sempre vaga, né, para aula de filosofia. Por quê? Porque sabe que o aluno que pensa, o aluno crítico, é um aluno melhor, é um aluno que traz mais opiniões, é um aluno que vai pensar com a própria cabeça, vai ter autonomia, vai buscar melhorar o seu futuro e tudo isso. Então, as escolas particulares dificilmente vão cortar a filosofia. As escolas referências, né, mesmo as públicas, também devem manter lá nos seus currículos. Mas sim, pode acontecer de algumas cidades e alguns municípios que vão ter os seus currículos mais enxugados, não abram com tanta frequência concurso para profissionais de filosofia. Então eu imagino que sim, pode estar diminuindo o mercado aí. Mas nada muito drástico, nada muito crítico, porque ainda falta muito, né? Desde 2009 que tem a obrigatoriedade da filosofia, que tinha, né? Não se preencheu os quadros, né, na educação básica. E, por exemplo, Porto Alegre aqui, né, eu dou aula do ensino fundamental de filosofia. Olha, pouquíssimas cidades do mundo, né, tem filosofia no ensino fundamental, Porto Alegre tem. Então o fato de não ser obrigatório não significa a extinção, mas eu acho que isso sim pode causar uma diminuição de vagas. Porque pensem bem, hoje é obrigatório no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio. Tá? A partir de então vai ser obrigatório só em um desses anos. Tá? Muitos municípios e estados vão fechar o quadro só para um desses anos. Né? Então acho os quadros de professores de filosofia e sociologia tendem a ficar um pouco menores. Não é extinto, mas um pouco menores. Quando eu fiz a faculdade, entrei na faculdade de filosofia lá em 2006, eu nem tinha pretensão de lecionar, porque nem sequer tinha obrigatoriedade. E, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, não tinha nas grades curriculares, e nem no município de Porto Alegre. Então, eu fiz a filosofia muito mais pela curiosidade, pelo amor à sabedoria, pensando que, quem sabe, depois fazer uma outra faculdade, né? É uma tristeza, um grande retrocesso que está acontecendo nesse sentido. Tá? Não adianta, menos com menos é sempre menos, né? Não tem como pensar que isso de estar flexibilizando, tirando algumas disciplinas, tem como melhorar a educação, não tem. E aquilo de tornar atraente a escola, não é assim, não é tornando a escola mais tosca, mais alienante. Porque quando tu tem uma multiplicidade de conhecimento de todas as áreas, essa é a função da escola, né? Qualificar o senso do aluno em todas as áreas do conhecimento, para que ele tenha a segurança de escolher qual vai ser o seu futuro
no que ele vai formar senso crítico, no que ele vai ser um especialista. Essa é a função da escola. Com essa proposta dessa flexibilização, a escola perde um pouco, né, do seu princípio, do seu objetivo na sociedade, se tornando só uma instituição ali que o jovem passa, né? Então, sei lá, é mais alguma coisa a ser vista, né? Realmente corre o risco do modelo assim se tornar mais alienante. O aluno se foca mais naquilo que ele acha mais fácil, né? E acaba perdendo alguns conteúdos que é interessante para entender como o mundo realmente é e não como ele pensa que o mundo é, né? Conhecer realmente a ciência, o método em todas as áreas, né? Que para mim é a grande função da escola. Então, a meu ver, isso pode significar uma educação mais alienante, que é o contrário daquilo que eu imagino como reforma. Para mim, a reforma na educação precisa de uma educação mais esclarecedora, no sentido kantiano, alunos com mais autonomia, refletindo, produzindo saberes científicos, esse tipo de coisa. E esse modelo que está sendo proposto, ao meu ver, não vai nessa direção. Vamos ver aqui. Eu acho que antes de toda essa discussão que está sendo feita, tinha que se chegar a tal base curricular nacional. E a base curricular nacional tem que ser algo enxuto, não pode ser algo gigantesco. Tem que ser algo em que nós, professores, né, especialistas, possamos dizer: todo aluno brasileiro precisa terminar o ensino médio sabendo isso dessas matérias. A forma como isso dessas matérias vai ser ensinado, daí é a segunda questão. De repente se atropela esse processo da formação da base curricular nacional, já colocando essa medida provisória. Um erro tremendo e autoritário do governo, né? Porque não está passando a ensinar na Câmara, nem nos profissionais de educação, nem nos alunos. É um autoritarismo mesmo que está sendo feito aí, completamente errado. Então, a base curricular nacional tinha que ser estabelecida com um currículo básico, e básico é enxuto, simples que eu estou falando, de cada uma das 13 disciplinas lá. Tipo assim, filosofia. O que vamos estudar na filosofia? Eu vou falar assim com base no currículo que montamos na Escola Padre Reus, que eu dou aula, que é um currículo fantástico, né? Começamos ensinando o que é filosofia, filosofar, depois ensinamos a questão do conhecimento científico em relação ao senso comum, né, para aprender o que é o pensamento crítico, um argumento dialético, um argumento dedutivo, e terminamos com ética e os conceitos fundamentais de ética. Depois passamos para entender ideologia, alienação, já que o aluno tem já essa base do que é um conhecimento filosófico científico. Entendemos a passagem do mito para a filosofia e depois vemos um pouquinho da corrente dos pensamentos filosóficos desde os pré-socráticos até os contemporâneos. Fechamos o ensino médio com um super currículo de filosofia, que o aluno viu absolutamente toda a história da filosofia, que ele sabe dizer o que é filosofia, o filosofar, sabe a diferença do senso comum, pensamento crítico, sabe por que isso é importante, a diferença que faz na nossa sociedade e tal. Isso é enxuto, isso é realístico, isso é o que pode se ensinar, é muito menos que tem no livro didático, né? O livro didático tem muito mais coisas ali. Então, tu tem uma base filosofia, sociologia, em todas as matérias que diz. No final do ensino médio, todo aluno brasileiro precisa saber isso. É o mínimo do mínimo. Se a escola tem condição, tem capacidade de ensinar mais, ela ensina mais. Mas menos, nenhuma escola pode ensinar. Então a base curricular nacional teria que ser discutida, e já está sendo feita, né? Mas ela teria que já estar em prática, para depois a gente pensar na tal reforma do ensino médio. Tá? Então foi um atropelamento aí de percurso que o próprio Ministério Público, o próprio Senado Federal já questionaram isso por parte do governo Temer. E por fim, eu quero falar aqui a questão das escolas particulares. Tá? Por quê? Porque essa MP também vale para as escolas particulares. E é aí que pode começar a desmoronar talvez a parte mais interessante, que é a educação integral. Por quê? Você lembra aquilo que eu falei que vai ter que significa ter que dobrar o espaço físico ou diminuir pela metade os alunos? E aí que é o problema da escola particular. A escola particular, ela precisa dar lucro, ou pelo menos
se for uma filantropia, por exemplo, ela não pode operar com prejuízo. Geralmente, como tudo aquilo na iniciativa privada, o que se faz quando se aumenta o preço, se aumenta o valor do produto, ou seja, se passa para o cliente. Só que aqui, no caso, a gente estava falando em dobrar. Então, uma escola que a mensalidade é 500 teria que passar para 1.000. Uma que é 1.000 teria que passar para R$ 2.000. O que pai estaria disposto a pagar isso, né? É complicado. Particulares prezam pela qualidade, porque tem essa competição, mas precisam lucrar, se dá um enxuto da outra, pelo que tem mais podem sair com menos. Então, o que vai ser feito? Eu não sei, né? Como é que um patrão da escola particular vai lidar com essa questão de ter menos alunos, ou então de ter que dobrar o espaço físico. Talvez aconteça um movimento contrário à MP que tente então tirar as escolas particulares desse processo. E se isso acontecer, a diferença de qualidade entre as escolas particulares e as escolas públicas tende a aumentar cada vez mais, né? E isso ratificar, né, a desigualdade social que já existe no Brasil hoje. Ou seja, o país todo perdendo. Ou então, né, o governo tirar a questão da educação integral, que de certa forma, ao meu ver, era de longe o aspecto mais positivo dessa reforma. Tô vendo aqui que o vídeo já foi para lá de 30 minutos, né? Eu falei pra caramba, brainstorm, tempestade de coisa, a minha garganta acabou. Eu agradeço você que assistiu até aqui, o joinha, o compartilhamento, o espaço dos comentários para discussão racional, para você colocar o que você acha que tem que mudar, o que não tem que mudar, mas sem questões ideológicas, políticas, sem tempo de eleição, o pessoal está com ânimos acirrados, mas não pode ser assim, a gente tem que ser racional, precisamos de reforma no ensino médio, do jeito que está sendo na reforma. Por quê? Reforma, eu imagino assim, você tem um carro velho todo baleado lá. Reforma, você pega um montão de dinheiro, investe naquele carro e ele vai sair bonito, novo, muito melhor do que era antes. Reforma na sua casa, você constrói uma peça a mais, você expande, você arruma, deixa a casa mais bonita e tal, e gasta um montão de dinheiro ali nela. A reforma significa você gastar dinheiro para melhorar. Do jeito que está sendo proposto, a reforma para gastar menos é uma reforma... Não é uma reforma, né? São mudanças ali que não vão dar muito certo. E até um colega meu, professor de sociologia, fez o cálculo. O governo está jogando na mídia esse 1,5 bilhões para fazer essa reforma, tá? Quando pega esse 1,5 bilhões e divide pelas dezenas de milhares de escolas de ensino médio no Brasil, dá um número ilusório, entre 5 e 10 mil reais, que não troca nem a lâmpada das escolas, né? Quanto mais dobrar o espaço físico, como é o que vai ter que ser feito, né? Então, é uma questão bem ridícula e preocupante. Tá, galera? Então, valeu, obrigado. A curtida, o compartilhamento, a reflexão nos comentários. Valeu e até a próxima!